A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, bom dia, muita luz, bom dia, Pedro, bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris, bom dia, ouvinte. Um beijo no coração de vocês, levanta a cabeça, levanta essa energia, levanta teu alto astral. O mundo está girando, você está aqui, aconteça o que acontecer, enquanto você estiver de olhos abertos, continue sonhando, continue se recuperando. Por quê? Porque existe a lei do semelhante que atrai semelhante. E nada acontece por acaso. Tudo tem uma lição de vida. Tudo. Tudo, por mais que dê dor, sofrimento ou grandes alegrias. Tudo isso significa a lei do retorno, tá? Então levanta a cabeça e vamos trabalhar nossa energia agora através do autoconhecimento. Porque o programa de linguagem do corpo, ele tenta mostrar para você uma ciência milenar. Ela não tem absolutamente nada a ver com seitas, religiões, respeito todas as religiões, né? Mas isto é uma ciência e os médicos pouco a pouco já estão aderindo à metafísica da saúde, né? Então o que é meta? Meta significa além. Então você está indo além da física, além do físico. Não está mais preso só às explicações materiais, aquilo que se pode ver ou tocar. Porque já é descoberto há centenas e centenas de milhares de anos. Sim, se você pensa que o mundo existe há tão pouco tempo, é porque você está desinformado. Bem antes dos dinossauros já existiam pessoas, viu? E tem provas através da arqueologia. Então não adianta você dizer que o mundo é novinho, porque já existiram outros messias e outros profetas muito tempo. Só pegada, uma pegada de bota, que está presa numa pedra lá na China, viu? De 500 mil anos. Então, você fala, Cris, você tá maluca? Eu não. Eu leio e estudo com cientistas, só isso, viu? Então, gente, por que eu estou falando isso agora? Porque de tempos em tempos se fragmenta conhecimentos. E você fica com uma parcelazinha só. Aonde você estuda ou aonde você frequenta, você sabe de um pedacinho da verdade do universo. E aí você olha, parece que você está olhando com um olho só, não é? Você está olhando com um olhinho só. Se você abrir os dois olhos, você vai unir todas as religiões, todas as seitas, todos os conhecimentos científicos e vai descobrir que Deus realmente é grandioso. Porque Ele criou tudo perfeito, tudo. E nós recebemos a força para construir junto dele ou destruir sem ele. Gostou? Construir com ele ou destruir sem ele. Então, por favor, se reconecte de novo com a energia cósmica através da meditação, através do seu silêncio reflexivo. Porque enquanto você está com a cabeça agitada, cheia de mágoa, cheia de ressentimento, você tem um monte de químicas no seu organismo que vai para o seu cérebro, destrói as enzimas da alegria, claro, tudo isso é química. E aí você fica deprimido, triste. O que é deprimido? Quando você perde a vontade de viver. Quando você acorda de manhã sem tanta alegria. Tipo, mais um dia, ai, ai, ai. Então você tem que acordar com mais alegria falando, que bom, mais um dia para eu construir, aprender, desaprender, né? Às vezes a gente tem que desaprender coisas que aprendemos errado dentro de nossa própria família. E me perguntaram, Lu, qual era a pergunta? É de São Paulo mesmo? Como são várias pelo mesmo assunto, eu peguei uma Gostei delas. daquela dos olhos. A Suelen Cristina, ela pergunta, ela diz, né, lá no e-mail dela, que o tio dela ficou cego com 38 anos, por glaucoma. Só que ele já estava enxergando pouco devido a um acidente que ele teve na infância. Tá. Como é o nome dela? Suelen Cristina. Suelen, um bom dia para você. O que eu vou falar agora, gente, é muito importante que você reflita antes de você dizer, isso é fanatismo, isso não existe. Se você
ou está ouvindo o programa, né, a Rádio Mundial, é porque você já é uma pessoa cabeça aberta. Mesmo que você tenha ligado nos programas da Rádio Mundial para criticar aos comunicadores, é porque você não conhece o seu poder interno. Semelhante não atrai semelhante? Por que então você ligou na Rádio Mundial? Sendo que tem tantas rádios que combinam com você, de músicas, de notícias, e você foi escolher logo a Rádio Mundial? Ok, então abra bem seus ouvidos e, acima de tudo, abra seu coração agora, para o que eu vou falar sobre todos os tipos de cegueira. É porque são várias perguntas sobre cegueira. Eu peguei essa para ilustrar. Ótimo, ótimo. Olha só que interessante. Quando nós estudamos os chakras, que são vórtices de energia, e são fotografados pela máquina Kirlian e medido por pêndulo de radiestesia, que são energias eletromagnéticas. Não tem absolutamente nada a ver com crenças, mas sim com os estudos científicos. Cada chakra, ele rege partes do seu organismo e partes da sua psique, e também partes do seu ambiente, porque as ondas eletromagnéticas ecoam do corpo para fora e de fora para o teu corpo. Por isso que quando as pessoas estão com muitas dificuldades amorosas e relacionamento de família, tem que averiguar os chakras da família. Por quê? Porque está desalinhado. Um está com mais energia, o outro não. E nós temos o chakra frontal. O que é o chakra frontal? Ele fica entre as sobrancelhas. Ele rege a glândula pituitária, olha só, que toma conta do sistema nervoso central e também de nossas intuições, da clarividência, da como é quando clareaudiência. escuta? Quando escuta coisas que não são dessa dimensão, né? O olfato, quando você sente aqueles perfumes em lugar que não tem perfume nenhum. Então, muita gente sente coisas e não sabe explicar, porque não está averiguando o poder do seu chakra, se ele está fechado, se ele está aberto. Pessoas que perdem a intuição e vivem tomando decisões erradas, com consequências erradas, é porque elas não estão trabalhando o silêncio, a quietude, a reflexão, que abre o chakra frontal. Ele necessita de dormir no escuro por causa da glândula pineal. Então existe todo um trabalho muito bonito em cima de nosso chakra frontal, para que as vistas, sim, as vistas terrestres, né, essa que faz a gente enxergar o mundo material, fiquem boas. Então, por que uma pessoa fica cega? Sempre que a pessoa, ela se desequilibra, né, é o desequilíbrio entre o céu e a terra. Se o chakra frontal, que fica entre as sobrancelhas, ele é o nosso terceiro olho, e depois abaixando um pouquinho os dois olhos na base, perceba que nós fizemos um triângulo de pé. Veja bem, o biquinho entre as sobrancelhas é o pico da pirâmide. E depois, a base da pirâmide, que são os dois olhos. Perceba que aí, os três olhos estão dentro dessa pirâmide. Isso significa que precisa haver uma centralização maior da pessoa e entender que o mundo material é reflexo da mente. Se ele se desespera, se ele chora, se ele faz drama, ele entra em caos de perturbação mental, é porque a pessoa está perdendo a visão espiritual. Quando a pessoa está no mundo material, com muito sofrimento, vendo coisas horrorosas dos seres humanos, tormentas, perdas, traições, coisas muito horrorosas que partem, né, do comportamento humano, então ela começará a perder a visão física. Quando ela se dedica também só à espiritualidade e ela ignora o mundo material, ela também começa a ficar cega das vistas materiais. E quando atrai acidentes? Atrai acidentes, porque semelhante atrai semelhante. Quando a gente fala semelhante atrai semelhante, não é pessoa. São energias, insetos, animais, situações, tudo que vibra na mesma frequência que a pessoa emana. Depois que ela tem pensamentos, palavras e ações, forma-se nela um campo áurico. E essa energia vibra num contexto. E ela atrai aquela situação para ela. Então, quando atrai acidentes ou doenças, como o próprio glaucoma é o sentimento rígido de uma pessoa que sofreu demais. Ela não quer mais ver tanta coisa feia que ela viu e sofreu. Então, para que a gente tenha tanto a intuição
o terceiro olho, quanto às vistas terrestres, muito boas em qualquer idade, nós temos que ter o equilíbrio interno entre o céu e a terra. Ou seja, se você consegue compreender que Deus é uma manifestação presente na terra, na matéria, nas pessoas, nos insetos, no clima, nas estações do ano, em tudo que acontece, então você verá as coisas boas, se submeterá à aprendizagem e não precisará tanto sofrimento assim. Quando existe inflexibilidade, porque a pessoa foi criada de uma maneira muito rígida, ela viu muito sofrimento entre o pai e a mãe, né? Um pai ou uma mãe que às vezes educou sozinho, com tanto sofrimento, com pensamentos negativos, que às vezes nem encontrava emprego, com tantos filhos para sustentar, ou traições na família. De qualquer maneira, isso envenena a alma. Se a pessoa não cai para a espiritualidade alegre, porque espiritualidade é alegre. A verdadeira espiritualidade, ela é amor, é alegria, é coração de criança. Se você vê uma pessoa que reza demais, frequenta a igreja, faz caridade, mas ela vive infeliz, chorando pela dor humana, chorando pela dor dela, ela não encontrou a verdadeira espiritualidade. E pode acreditar, ela já não está enxergando corretamente pelas vistas da terra. Já está indo no oculista, já está tendo catarata, já está usando óculos e aumentando a lente a cada ano. Alegria. Alegria significa eu encontrei a paz interior. Eu sinto o Deus verdadeiro dentro de mim, que é a alegria. Na Bíblia não está? Que se você só vai encontrar o reino do céu quando tiver o coração de criança, ou quando voltar a ter o coração de criança. E criança o que é? Criança verdadeira, saudável, ela é alegre, ela brinca com tudo, ela faz cara de marota, ela tá brincando aqui, se apresenta um novo brinquedinho para ela, ela corre para ver o novo. O que é uma criança com problema? Aquela que não brinca, aquela que só chora, aquela que fica pelos cantos, aquela que sofre com bullying porque não reage, porque não sabe ter boa autoestima. Reagir não é bater, xingar, é rir, ficar por cima, sem ironia, com alegria, entendendo que tudo pode ser uma brincadeira ou um mal-entendido. É o coração inocente. Então, se você é um adulto que não brinca mais, um adulto que só tem responsabilidades sérias, porque segura a família, segura a empresa, altos problemas que a família deixou para você, você vai começar a ficar cego, porque não está olhando o lado espiritual. Para que a gente tenha tanto a espiritualidade aberta, com intuições, clarividência, que é o correto. Todos nós temos chakras. Os animais, as plantas, os planetas, a Terra, tudo tem chakra, que são vórtices de energia, que deve girar para gerar energia. E quando gira ao contrário, perde energia. Então, se o seu chakra frontal ele não está funcionando corretamente, e você não está se espiritualizando, o que é espiritualizar? Alegria, caridade com alegria, sempre levando alegria em qualquer lugar e dar o seu ouvidinho com o teu coração aberto. Às vezes você tem que fechar a boquinha e só escutar. Só escutar. Porque às vezes a gente não fala mal de ninguém, não critica, só escuta. Mas um dia que você fala uma besteirinha, todo mundo escutou. Aí você quebra a cara, você nunca fala mal. E quando vai comentar uma coisinha, todo mundo... Isso se tiver karma 16 na numerologia, né? Numerologia, tem que ver isso daí. 16. Então, cada vez que você faz seu mapa astrológico e seu mapa numerológico, você acaba descobrindo pontos errados, de desvios seus, né? E que você começa a corrigir. E começa a colocar o seu lado bom mais em evidência, que é onde as vibrações mudam, se elevam às oitavas espirituais. E você, mesmo não frequentando lugar nenhum, se você é uma pessoa organizada por dentro, onde há o exercício de encontrar o meio daquela balança. Imagine uma balança com 2 pratos, e você precisa equilibrar os 2 lados, que é a matéria e o espírito, ou o céu e a terra. Quando você consegue equilibrar isso dentro de você, automaticamente a criança interna vem para fora, curando diabetes, porque o diabético é aquele que perdeu a criança em algum lugar do passado.
porque teve que crescer antes da hora. E não percebe o quanto ficou rígido consigo e com as pessoas que diz amar. O cardíaco também, né? Que teve uma pergunta do cardíaco. O cardíaco. E você pode perceber, diabético e cardíaco, eles falam que é por causa das funções errôneas do organismo que a pessoa perde a visão. Que é hereditário. É hereditário e tal. Na verdade é porque o cardíaco e o diabético, como eles tiveram muito sofrimento na infância, na adolescência, eles são os alicerces da casa, da empresa, e eles perderam de vista o que é o bom humor constante. Eles têm bom humor quando tem tempo. Quando eles não estão preocupados com alguma coisa, mas quando eles não estão preocupados com alguma coisa, não é? Então, quando a pessoa perde essa criança que dá gargalhada, que ri de fratura exposta, né? Que vê o bom humor até nos grandes problemas, que resolve a coisa com calma, com serenidade, mais vezes com serenidade do que com drama, distorcendo as coisas. Quando você está propício a condenar alguém no seu coração, quando você já tem... rinchas contra uma determinada pessoa, mágoas contra uma determinada pessoa, mesmo que você a ame, você sempre distorcerá o que ela está falando. Porque você já está propício a ouvir de uma forma negativa aquilo que ela está falando positivamente. Então, às vezes, tem o Netuno. O tal do Netuno. Acesse o Google. O que é o Netuno na astrologia? É importante. Vai haver uma palestra em breve no Instituto, tudo sobre Netuno. Sabe o que é o Netuno em cima de você? No seu trânsito astrológico? Você assina contrato errado. E olha que leu o contrato, hein? Leu o contrato, chamou uma pessoa para ler o contrato, leram juntas, as duas com Netuno na cabeça. Assina errado e lá na frente vai dar um problema, porque você não entendeu uma frase ou não viu uma letrinha pequenininha. O que é Netuno também? Você olha uma pessoa e vê que ela tem um nariz rachado no meio. E você chega perto dela um dia e fala, ué, teu nariz não tem essa linha, eu sempre achei que você tivesse. É a pessoa que vive de ilusão. É a pessoa que ela julga na cegueira dela pelos conceitos que ela já tem desde a infância. Então você olha uma pessoa e fala, nossa, eu pensava que você era loira. Por quê? Tem gente que já me viu em palestra e aí me viu de novo e falou, nossa, teu cabelo não era claro? Eu falei, não, sempre eu tive o cabelo assim. Então, por que uma pessoa acha e tem certeza absoluta, ela é capaz de morrer afirmando uma coisa? É Netuno. E quando ela chega pertinho, ela vê que não é. Ou quando passa o trânsito de Netuno, a realidade volta. Você imagina, então, quanta gente sofrendo, chorando, sofrendo mesmo, dentro de igrejas, implorando o socorro pelo nosso Deus. E se você for tirar o Netuno de cima de toda aquela população, você vai ver que a maioria vai olhar e falar, é mesmo, né? Até que não era tanto. Nossa, puxa vida, a morte veio, levou a pessoa que eu amo, mas puxa vida, que Deus a tenha, deixa eu continuar ajudando quem está vivo. Agora, se você tem um monte de situação negativa em você e não consegue se espiritualizar com alegria, a primeira coisa no seu corpo que vai ser ferido são seus olhos. Então, se você quer acabar com a hipermetropia, com a presbiopia, com a miopia, cataratas, vistas cansadas, glaucoma e todo o resto que o astigmatismo também, toda e qualquer doença dos olhos, das vistas, então reveja o teu mundo que está cansado. Você é uma pessoa que está cansada de lutar sempre pela mesma coisa. Você está rastejando os pés. As suas pernas já estão pesadas. Quando você vai voltar a ter as pernas leves para saltitar e dançar? Cris, é que eu estou na cadeira de rodas. Pois é, então saltite com os braços, saltite com a mente, dê alegrias, dance por dentro. Se você está na cama e não pode se mexer, ou está tetraplégico, seja o que for, a sua mente... Vocês não viram aquele cientista? Ele não mexe nada, até quem foi... Como é que é o ex-Tarzan lá, o Cristo? Exatamente. Quanto tempo ele continuou na cadeira, fazendo altas descobertas científicas, salvando a humanidade, mexendo só os olhos praticamente. Então, é a alegria da mente que está faltando em você, que está doente, que tem problema no ânus, que significa ansiedade constante, né? Então, gente,
luta para ter a alegria de volta. E não adianta você esperar que as pessoas mudando, que você será feliz. As pessoas não podem mudar, elas têm o tempo delas. E de repente você atraiu situações para você ser forte e mudar para melhor. Quando você ficar alegre, se dedicar a alguém, fora de casa, com caridade, você vai ver alegria em lugares que você nunca imaginou. Você já passou uma tarde no asilo? Parece, né, que o asilo é uma coisa de infelizes? Não é, não. Você desperta coisas tão lindas neles que eles acabam fazendo você sair de lá com mais alegria e mais vontade de viver. Como crianças excepcionais. Elas têm só alegria no coração. Né? Quando você chega nesses lugares e começa a chorar de dó deles, é porque você está chorando de você mesmo, por você. É projeção sua. Olha todo mundo no lado bom, na alegria. Então, gente, olha, o pessoal de Portugal tem mandado muitos e-mails para mim e eu já estou bolando uma viagem para Portugal para dar uma palestra aí, provavelmente em Lisboa. Então eu preciso saber quantos portugueses estão afins do curso, porque está muito legal, muitos portugueses. A Itália manda, mas chega, nossa, né? Não, Portugal é a maioria. De gente de Portugal maravilhosa mandando e-mails, querendo cursos, palestras. Vamos aí sim, vamos dar um jeito. E outra coisa, gente, dia 2 de junho, a gente vai para o Egito novamente, numa expedição. Então, para quem quiser ir comigo e com o Luiz para o Egito, ficar lá 13 dias, ligue para 3331-3345. 3331-3345. E a primeira reunião obrigatória, que é gratuita, 16 de fevereiro no Instituto na Vila Mariana. É obrigatória uma vez por mês, porque eu dou a preparação do Egito Antigo, vivência entre o grupo que vai viajar, porque como não é turismo, é uma viagem de meditação, para a paz mundial e de terapia coletiva, né? Porque a gente trabalha dentro da pirâmide e tudo, vai ter o dia da compra, claro, mas não é viagem de turismo, então não é com a gente. Se você quiser fazer turismo, não é com a gente, tá bom? Vamos falar da nossa agenda? Vamos lá. Dia 25, feriado, dia de São Paulo, né, aniversário de São Paulo, você vai dar uma palestra às 14 horas no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Isso. Para quem quer saber mais sobre a visão, sobre qualquer parte do corpo, doenças, problemas estéticos, entenda que a linguagem do corpo, ela passa para você as informações do seu comportamento, das suas atitudes, das suas crenças e te ajuda a encontrar novos caminhos dentro de você para você fazer uma mudança para melhor. E claro, o seu corpo começa a reagir positivamente em qualquer idade. Qualquer idade. Deixe de ser rígido de acreditar só na idade ou só na hereditariedade. Nós podemos mudar tudo. E a ciência já está provando que a genética muda conforme o estado emocional. Então, nesta palestra do feriado agora, você que não vai viajar, dia 25, às 14 horas, na Vila Mariana, tá bom? É lá na Rua Pelotas. E aí é só ligar lá para o Instituto e precisa se inscrever pelo telefone. E no dia 26, sábado, às 14 horas também, uma palestra Como Ser Feliz no Amor. Ah, meu xodózinho também. A palestra Como Ser Feliz no Amor é muito interessante que eu coloco tópicos bem práticos. Por que uma pessoa ela luta tanto para encontrar um parceiro, uma parceira, e quando encontra, tudo vai a perder lá na frente. Ou ela está num casamento que ela já tentou de tudo e não consegue salvar, traições, mágoas, solidão. Por que uma pessoa, um homem não consegue entender a cabeça volútil de uma mulher, né? Aquela coisa, e a mulher não entende, às vezes, a cabeça de um homem. Então, que tal você ir sábado? Pode ir de casal, é melhor ainda, viu? Claro, se você não tem ninguém, vá sozinho e quem sabe você encontra alguém lá dentro. E lembrando que no dia 4 de fevereiro, segunda-feira, às 14 horas, ou no dia 6 de fevereiro, às 20 horas, na quarta-feira, inicia-se o curso de meditação, cura e ascensão, onde você vai aprender o funcionamento de cada chakra, inclusive esse que a Cris falou sobre a cegueira, exatamente, que é o chakra frontal. Então agora vamos colocar uma atenção maior.
Esse curso, Meditação, Cura e Ascensão, não pense que você vai ficar 3 meses sentadinho meditando. A meditação, na verdade, propriamente dita, ela só vai acontecer lá para o final do curso quando você souber o poder dos chakras na tua vida. O que adianta uma pessoa só sentar, ficar de olhos fechados? Ela não consegue nem lidar com os pensamentos que ficam atrapalhando, ou barulho ao redor. Então eu vou ensinar tudo que uma pessoa precisa aprender, porque esse é o meu curso, que é o meu xodó de curso, né? E depois, no final, você viaja com a gente para Ubatuba, na Pousada das Cachoeiras, para meditar nas pedras das cachoeiras. Então, se inscreva já para o curso do dia 4 de fevereiro à tarde e para o dia 6, na quarta-feira à noite. São só 3 meses, não pode faltar no primeiro dia, porque o primeiro dia eu vou te dar tantas informações, já vou dar lição de casa, tá bom? Gente, então vamos lá, dá o telefone e o site. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Repita. www.linguagemdocorpo.com.br ou pelos nossos telefones 5082-2822 ou 50838948. Vamos repetir, porque 2 é confuso. 011 5082 2822 ou 011 50838948. 5083, isso, porque o outro é 82, né? Exatamente. 8948. Gente, o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo tem todos os meus livros de linguagem do corpo e também todas as grandes livrarias. Em janeiro diminuiu mesmo, porque eles fecham para balanço e tal. Fevereiro vai voltar a enxurrada dos livros e você pode adquirir os livros lá no Instituto, que lá não falta. Tá bom, gente? Muito obrigada. Se inscrevam para o curso de meditação comigo e muita paz profunda. Tchau. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.